E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Esdras, leremos o capítulo 10, último capítulo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Minha casa serviremos ao Senhor. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que eles há. Te amamos, te agradecemos. Amém. Bem, temos no capítulo 10, último capítulo do livro de Esdras, 44 versículos, e nos diz o versículo 1 em diante. Leremos de modo dinâmico e recomendando a leitura com mais reflexão. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Não temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus. E faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que desviaram a juntar-se em Jerusalém, e que, se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isso obra de um dia ou 2, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Assim, o que fizeram os que voltaram do exílio, então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens, cabeças das famílias, segundo a casa de seus pais, que assentaram no dia 1º do 10º mês, para inquirir nesta coisa, e o concluíram no dia 1º do 1º mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maacéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres, e por serem culpados ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias; dos filhos de Arim, Maacéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias; dos filhos de Passur, Elionai, Maacéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa; dos levitas, Josabade e Simei; Quelaías, este é Quelita; Pelaías, repetindo o versículo 23, que nos diz: dos levitas, Josabade e Simei;
Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe, dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Paros, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Ataías, Jassube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maacéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, repetindo o versículo 31, dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaassai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadai, repetindo o versículo 40 que nos diz, Maquinadaba, Maquinadbai, Sazai, Sarai, Azerel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. 44º e último versículo do capítulo 10, último capítulo do livro de Esdras, nos diz: todos esses haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos dessas mulheres. Pois bem, por meio de todos esses 44 versículos, nos fala o capítulo 10, último capítulo de Esdras, sobre os israelitas que despedem suas mulheres hetéias. Aqui existe a instrução ou a descoberta, melhor dizendo, o confessar de um erro, de um descumprimento de uma ordem vinda lá de trás do Deus que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. E aí, no tocante à análise humana, estão despedindo as suas mulheres e filhos. Bem, tal sofrimento não existiria se a ação não viesse de uma desobediência. Para que a gente não tenha que arcar com circunstâncias tristes, desagradáveis, devemos evitar desviar do foco a direção que Deus determina. Porque no fim, finaliza o capítulo, o versículo 44, que esclarece: todos esses haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos dessas mulheres. Nenhum dos que seguiram o que determinava a palavra do Senhor tiveram pesares ou sofrimentos. Que Deus a todos abençoe, que nos dê a condição, a decisão, a instrução, a sabedoria, a prosperidade e riqueza para andarmos sempre nos caminhos do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.